Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Professor Rafa Jesus aqui do canal. Tá lembrando? Chegamos na nossa sexta aula do minicurso de análise combinatória e vamos que vamos. Relembrando aí que nós já trabalhamos o princípio fundamental da contagem, joia? Tranquilo. Nós já trabalhamos permutação de n elementos distintos, que no caso era n fatorial, e nós trabalhamos na última aula permutação de n elementos distintos, onde, por exemplo, um dos elementos aparecia a vezes. O que a gente fazia? Fazia a permutação dos n elementos e dividia pela permutação dos elementos repetidos, que eu chamei de princípio do desprezo da ordem. Joinha? E hoje o que nós vamos fazer? Corrigir a tarefinha da aula passada e ficar um pouco mais craque em permutação de elementos distintos e permutação com elementos repetidos. Vamos que vamos? Bora pro trote? Então, na tarefa da aula passada, item A, eu perguntei quantos anagramas podemos formar com a palavra rua, tá? Então, foi simples assim. Você tinha dois modos para resolver. Primeiro, permutação de três elementos distintos, que você sabe que é 3 fatorial. E 3 fatorial você sabe que é 6, joinha? Lembrando, tá? Ó, nuvenzinha do saber aqui. Quando trabalhar com fatorial, ou seja, o princípio fundamental da contagem, análise combinatória, vai aparecer muito fatorial. Lembre-se que 0 fatorial é igual a 1, tá? 1 fatorial é igual a 1 também. 2 fatorial. O 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. O 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Professor, explica devagar. Olha lá, 3 vezes 2 vezes 1, joinha? 3 vezes 2 dá 6 e 6 vezes 1 dá 6. E podemos lembrar também, no nível mais hard aqui, que 4 fatorial é 24, tá? E 5 fatorial é 120. E, por fim, 6 fatorial é 720. Eu vou dar uma dica para vocês, então, agora aqui, como chegar nesses números de uma maneira um pouquinho mais rápida. Olha só que bacaninha. Então, você já sabe que o 3 fatorial é 6, tá? Legal. A hora que eu quero o 4 fatorial, eu posso pensar assim. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas percebeu que aqui é o 3 fatorial? Sim. Então, você pode pensar assim. Ah, o 4 fatorial é 4 vezes o 3 fatorial. Nossa, é verdade. Como você já sabe que o 3 fatorial é 6, 4 vezes 6 vai dar 24. Então, é uma maneira de você acelerar o cálculo. Então, olha lá, 5 fatorial. Professor, eu sei que 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ah, então eu posso parar aqui no 3 desde que eu coloque o símbolo de fatorial? Sim. Então, você já sabe que 5 vezes 4 é 20 e 3 fatorial é 6. Nossa, então 6 vezes 20 é 120. Viu como você acelerou? Agora imagina que você já saiba que o 4 fatorial é 24. Você já memorizou isso. Você pode falar que 5 fatorial é 5 vezes 4 fatorial. Aí, de cabeça, 5 vezes 24, que você sabe que dá 120. Gostou? Voltando na nossa tarefinha aí da rua, tá? Então, você viu que tinha o primeiro modo, trabalhar permutação de três elementos distintos, que é 3 fatorial, que é 6, pronto, tinha acabado. Segundo modo, você que gosta do princípio fundamental da contagem, pensou, quantas possibilidades eu tenho para a minha primeira letra? R, U ou A? 3 possibilidades. Você que está acompanhando a gente desde a primeira aula, sabe que eu gosto de fingir que eu usei uma letrinha. Fingir que usei a letra R. Então, não posso mais usar o R, sobra U ou A. 2 possibilidades. E aí eu fingi que foi a letra A. Legal, então não posso mais usar a letra A, só sobra a letra U, uma possibilidade. Então, 3 vezes 2 vezes 1 é o nosso 3 fatorial, que é 6. Então, esse aqui eu tenho certeza que você acertou. Vamos para o item B. Então, vamos lá. O nosso item B, nós trouxemos a palavra cama, tá? E aí sim, era utilizando a nossa aula 5. Então, vamos que vamos. Bom, professor, eu fiz assim. Eu pensei, eu tenho 4 letras, permutação de 4 letras. Mas na aula passada nós vimos que como nós temos 2 letras repetidas, não vai ter 4 fatorial permutações. Eu vou ter 24 no total? Não, por quê? Pega a palavrinha cama, usando o A, 1 e o A, 2. Se eu só permutar os As, esses dois anagramas são diferentes, na verdade? Não, então eu não posso considerar duas vezes. Então, o que a gente fazia? Desprezava a ordem das duas letras repetidas. De quantas formas essas duas letras elas podem trocar de lugar entre si? Permutação de dois elementos, que é 2 fatorial. Ah, então ficou 4 fatorial por 2 fatorial. Aí você já sabe que 4 fatorial é 24. 2 fatorial você sabe que é 2.
24 por 2 deu 12. Ai, Professorson, eu gosto tanto de princípio fundamental da contagem, então você veio aqui e pensou. Quantas possibilidades para a primeira letra? 4. Legal. Faz de conta que você usou a letra C. Quantas para a segunda? 3 possibilidades. Faz de conta que você usou a letra M. Agora sobram dois As, duas possibilidades para esse daqui. Óbvio, você deve ter utilizado um dos As. E óbvio, só sobrou esse 1A, eu tenho uma possibilidade, que foi o próprio A. Só que aqui, então, pelo princípio fundamental da contagem, você falaria que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas agora você está ligado que, como você teve duas letras repetidas, você deve desprezar a permutação delas. Então, 2 fatorial. 4, 3, 2, 1 é 24, dividido por 2 fatorial, que é 2, dá 12. Maravilha? Sussa na montanha-russa. Tenho certeza que você está mandando bem aí na tarefa, tá? E agora vinha o quê? Vinha a palavra casada. Então, aqui o que eu fiz? Eu lancei um desafio a mais para você que está trabalhando aqui comigo. Você viu que eu não trabalhei na aula com 3 elementos repetidos. Eu queria que você pensasse. Bom, de primeira, vamos ver se você acertou. Como eu resolveria? Permutação de quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letrinhas. Mas agora eu tenho a repetição de 3 letras As. Então, eu vou ter permutação de todos os elementos, 6 fatorial. E eu desprezo a ordem agora das 3 letras repetidas. Nossa, professor, eu já vi que 6 fatorial é 720, eu sei de cabeça. E 3 fatorial é 6. Se você dividir 720 por 6, chega em 120. Muito bem, se você chegou nessa resposta, show de Boston. Vou mostrar um outro modo agora, só através das continhas. Ó, você fez isso aqui bonitinho, legal, sussa na montanha-russa, maravilha. Mas olha só outra maneira de trabalhar com fatorial que eu expliquei no começo desse vídeo. 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Ai, professor, deu uma preguiça de fazer 3 vezes 2 vezes 1. Quer parar? Pode parar. Põe o símbolo de fatorial aqui. Então, você percebeu que você pode cancelar. Nossa, professor, eu ganhei tempo, né? Com certeza. Me ajuda? 6 vezes 5, 30. E 30 vezes 4, 120. Uma outra maneira, pensando em contas. Pessoal, beleza. Você já viu quanto que tinha que ter dado numericamente. Agora eu quero que você entenda. Vamos pegar a palavra casada e chamar aqui de A1, de A2 e de A3. Nós já usamos essa ideia, né? Maravilha. Olha só, você viu que quando você fez permutação de 6 elementos, você teria 6 fatorial, que seria os 720 anagramas. Então, vocês concordam que é inviável eu te mostrar aqui os 720 anagramas, certo? Mas vamos mostrar alguns. Ó, você tem casada, aí você poderia ter, por exemplo, o C, o S, o A aqui, o D aqui, o outro A aqui e o outro A aqui, por exemplo. Você tem o S, C, A, D, A e assim por diante. Então, esses são exemplos de anagramas, mas eu vou conseguir 720 anagramas. Qual que é o problema? Vem aqui comigo para o casada. Agora eu quero que você observe aqui nesse lado esquerdo comigo os anagramas da palavra casada. Que o C está aqui, o S está aqui e o D está aqui. Hã? Como assim, professor? Como nós temos o A1, A2 e A3, observe que se eu fixar o A1 no começo, pode ser A2, A3, mas pode ser A3, A2. E notem que é o mesmo anagrama. Só que agora, se eu começar com A2, pode ser A1 e pode ser A3. Da mesma forma, pode ser o A3 e o A1. Agora, vocês estão observando que esses 4 anagramas, na verdade, é o mesmo anagrama? Casada, casada, casada e casada. Eu não posso contar isso 4 vezes. E eu não sei se você percebeu, se eu começar com A3 aqui, ó, a palavra casada vai aparecer mais vezes ainda. Olha só. Meu Deus, professor, é verdade. Então, o que eu vou fazer? Eu não posso considerar a palavra casada 6 vezes, tá? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que corrigir isso. Sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que contar essas 6 situações como apenas uma, exatamente, porque todas essas 6 representam o mesmo anagrama. Casada? Ai, professor, olha que legal. Eu tenho 6 palavras casadas, certo? Se eu dividir por 6, eu transformo isso em 1. Perfeito! Então, o que eu vou fazer? Nós vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma permutação de 6 elementos, certo? Só que eu sei que 3 elementos estão sendo repetidos. Ou seja,
Inicialmente, eu tinha o 6 fatorial. 6 fatorial era 720. Mas você observou que cada palavrinha, na verdade, está aparecendo 6 vezes. Então, se eu dividir por 6, eu chego nos 120 que nós tínhamos combinado inicialmente. Nossa, Rafa, acho que eu estou entendendo. Tudo bem, mas eu quero ir além ainda. Vamos lá, vamos trabalhar ainda com a palavra casada, tá? Olha que interessante. Se eu te perguntasse, fixando-se o S e o D, quantos anagramas exatamente iguais a esse casado eu consigo formar? Porque olha só que interessante. Você entende que se eu permutar, se eu trocar a ordem apenas dos As aqui, vai gerar o mesmo anagrama. Então, ao invés de fazer no braço, igual eu acabei de fazer com vocês, eu poderia ter pensado assim: casada. Pronto, eu tenho as 6 letrinhas. Só que aqui eu tenho só a possibilidade C, aqui eu tenho só a possibilidade S, e aqui eu tenho só a possibilidade D, ou seja, eu estou fixando esses caras, certo? Então, eu vou vir aqui e vou falar que tem uma possibilidade para a letra C, uma possibilidade para a letra S, uma possibilidade para a letra D. Como eu já usei o C, o S e o D, eu tenho 3 possibilidades, que são as 3 letras As. Então, aí que tá. Eu tenho, vou fazer com outra cor aqui, ó. Vamos fazer com o rosa. Eu tenho 3 possibilidades para o primeiro A. Faz de conta que foi o A1. Maravilha, mata o A1. Agora aqui eu tenho 2 possibilidades. Esse A2 e esse A3. Faz de conta que foi o A2. Mata o A2. E aqui eu tenho uma possibilidade, que só pode ter sido o A3. Perceberam que eu tenho 3, 2, 1? Se eu usar o princípio fundamental da contagem e multiplicar todo mundo aqui, eu tenho 3 fatorial. Quer dizer que eu tenho 3 fatorial maneiras de escrever a palavra casada. Nossa, prof, entendi. Então vamos finalizar, vamos ver se você consegue acompanhar agora comigo. Olha só que bacana. Eu tenho permutação de 6 elementos com 3 repetidos. O 6 fatorial seria o quê? O total de permutações, tá? Não importando se está aparecendo a mesma palavrinha ou não. Só que como eu sei que cada palavrinha vai aparecer 3 fatorial vezes a hora que eu permuto a letrinha A, eu faço essa correção dividindo por 3 fatorial. E aí a gente chega no 6, 5, 4, 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. Cortou? Cortou? E eu chego no 120. Maravilha, galera? Então vamos lá, vamos fazer um exercício aqui, tá? Um exemplo para você tentar fazer sozinho. Ó, se eu te perguntasse quantos anagramas eu consigo formar com a palavra Rafaela, tá? Quantos anagramas eu consigo formar? Bom, pausa aí, tenta resolver sozinho, tá? Espero que você consiga. Tenho certeza que você já tentou, então vamos nessa. Ó, Rafa, eu fiz assim. Eu pensei, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então vai ser permutação de 7 elementos, só que eu tenho a letrinha A aparecendo 3 vezes. Exato, então eu faço uma repetição de 3 elementos. Então eu faço 7 fatorial, desprezo a ordem de 3 elementos. Então eu tenho 7, 6, 5, 4, 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. Cutson, matamos esse cara. Eu tenho 7 vezes, 4 vezes 5, 20, vezes 6, 720. Isso dá para mim 840 anagramas. Joinha, galera. E aqui só para fixar a ideia de novo, ó. Vamos lá. Calma, não precisa ficar maluco achando que eu tô louco, ó. Eu vou dar 2 exemplos. Vocês concordam? Rafaela é um dos anagramas, tá? Da palavra Rafaela. E Faralé também é outro anagrama. Eu quero mostrar para vocês aqui, utilizando A1, A2 e A3, quantas vezes apareceu a palavrinha Rafaela quando eu fiquei permutando as letrinhas As. Olha lá. Olha só então, a palavra Rafaela, ela aparece 6 vezes, certo? Só que dessas 6 eu vou considerar uma só. Então, apareceu 6 vezes. E por quê? Espero que você já tenha entendido. Como eu tenho 3 letras repetidas, a permutação de 3 letras repetidas é 3 fatorial. Por isso que vai aparecer 6 vezes. Isso vai acontecer a mesma coisa com a faraléa. Olha só que legal. Eu vou fixar o F, o R, o L e o E. E aí agora vamos mostrar os As se permutando. Olha lá, A1, A2, A3. Agora fixei o A1, ó. A1,
A3, A2. Agora eu vou começar pelo A2. Começando pelo A2, ó, eu tenho A2, A1, A3. Então, tá vendo? Eles estão se permutando e tá formando a mesma palavra, tá? Esse é o segredo. Agora A3, A3 aqui, ó, fica A1, A2 e A2A1. Só que essa permutação, galera, não mudou nada. É o mesmo anagrama. É o anagrama Faraléa. Então, ela aparece 6 vezes, porque a permutação de 3 elementos é 3 fatorial. Por isso que o que você pensou foi permutação dos 7 elementos com repetição de 3. 7 fatorial. 7 fatorial, galera, dá 5.040 anagramas diferentes, tá? Porém, você sabe que um tipo de anagrama está aparecendo 6 vezes, que é 3 fatorial. Fazendo essa divisão, então, nós já fizemos ela hoje, mas vamos de novo, não tem problema nenhum. Nós chegaremos nos nossos 800 e pouquinho. Vamos lá? 4 vezes 5, 20, vezes 6, 120. 7 vezes 120, 840 anagramas. Joinha, galera? Ai, professor, então encerra essa aula deixando um desafio pra gente, ou faz... Bom, vamos fazer rapidinho aqui, ó. Vamos fazer agora, vai. Isso, professor, show de Boston, vamos que vamos. Então vamos lá, desafio para você, ó. Você vai ver quantas permutações tem da palavra bacana, ou seja, quantos anagramas dá para formar. Embaixo, quantos anagramas da palavra cruel. E aqui, quantos anagramas da palavra cereja, tá? Então pause aí e tenta fazer sozinho para fixar a ideia. Poxa, tenho certeza que você conseguiu. Professor, eu tô craque já, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permutação de 6 elementos com repetição de 2 letras As e mais uma letra A, ou seja, 3 letras As. Rafa, então é só fazer 6 fatorial dividido por 3 fatorial. Muito bom. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Cutson. 4 vezes 5, 20 vezes 6, 120 anagramas. Sussa na montanha-russa, espero que você tenha acertado. Agora, meu Deus, Cruel, o gato do Gargamel. Lembra, galera, dos Smurfs? Vamos que vamos. Professor, permutação de 1, 2, 3, 4, 5. Só que, Teacherson, são 5 elementos distintos. 5 elementos distintos é 5 fatorial, que você sabe de cabeça que é 120. E o último, the last one, let's go, my friends. Nossa, professor internacional. Olha lá, cereja. Cereja tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permutação de 6 elementos. Porém, 2 elementos repetidos. Legal, então nós temos 6 fatorial, desprezando a ordem de 2 elementos. Se os e's trocarem de lugar entre si, não muda nada, não muda o anagrama. 6 fatorial você sabe que é 720, dividido por 2 fatorial, que é 2, 360. Perfeito, meus amigos? Muito bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Aquele negócio, deixa o seu like aí. E olha só, galera me pediu o curso de análise combinatória, mas tem pouca gente comentando, hein? Tem pouca gente aí deixando seu comentário. Então eu vou entendendo o quê? Que vocês não estão gostando. Então você que está gostando do curso de análise combinatória e quer que eu continue com esse curso aqui, comenta aí. O comentário, galera, pode ser isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Show, pronto. Porque eu sei que tem gente que é mais tímido, não gosta de deixar comentário. Só que, galera, quando você deixa um comentário, você deixa o Teacherson feliz. Eu fico entendendo, poxa, a galera gostou. Às vezes eu vejo um monte de like, mas não vejo comentário. Deixa seu comentário aí pro professor Rafa Jesus, que eu vou achar muito bacana, vou ficar muito feliz. E aquele esqueminha. Hoje que nós estamos gravando esse vídeo, nós estamos beirando os 8.500 inscritos. Estamos chegando nos 10.000 inscritos. Conto aí com o compartilhamento de vocês para fazer esse canal chegar nos 10.000 até final de junho. A nossa meta é chegar lá no dia 30 de junho com 10.000 inscritos. Conto com vocês. E eu aposto que você deve estar pensando o seguinte, professor, e a aula 7? O que vem na aula 7? Vou dar um spoiler aqui para você. Eu aposto que você deve estar pensando em situações assim. Mas, Rafa, e por exemplo, a palavra arara? Nossa, é verdade. Porque a arara vai ter 3 letras As e 2 letras R. Ou seja, tem repetição de 2 elementos. Putz, eu não tinha pensado nisso, professor. E se eu pegar, por exemplo, a palavrinha matemática? Nossa senhora, ó, eu não vou colocar acento, tá? Só para não diferenciar o A, mas vocês sabem que tem um acento aqui. A palavra matemática tem 1, 2 letras M's,
A palavra matemática tem 3 letras As e ainda nós temos duas letras T. Oh my Godson, professor, e o que a gente faz nesse caso? Esse vai ser o tema da nossa aula 7, então vamos subindo devagarinho aí para você entender bem a análise combinatória e ficar cada vez mais craque nisso, ok? Aqui é o professor Rafa Jesus se despedindo, então aquele abraço, galera, um bom estudo para vocês, que vocês evoluam a cada dia e lembre-se, tamo junto, bora pro trote! Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito e se você lembrou, tá lembrando...